O sol nascia generoso naquela manhã de sábado em Brasília, pintando o céu com tons quentes de laranja e dourado. O canto dos pássaros ecoava pelas árvores do bairro residencial onde morava o doutor. André Luiz, um homem negro de 42 anos, de fala serena, olhar firme e uma presença que impunha respeito sem precisar levantar a voz. Apesar do cargo de destaque que ocupava como juiz federal da terceira vara criminal, André sempre fez questão de manter os pés fincados no chão e o coração próximo das raízes que o moldaram. Se liga nessa história que vai te fazer refletir. Já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e vem comigo nessa jornada intensa que mistura justiça, transformação e esperança. Vamos juntos nessa, porque a verdadeira mudança começa quando a gente decide ouvir e aprender. Bora fluir nessa história. Naquela manhã, vestiu-se com simplicidade, uma calça jeans bem cuidada, tênis limpos e uma camiseta branca de algodão. O relógio de pulso, presente de sua mãe no dia em que foi nomeado juiz, era seu único adorno. Saiu de casa sem seguranças, sem motorista, sem protocolos. Ele gostava de sentir a cidade, observar as pessoas, trocar palavras com desconhecidos, olhar nos olhos dos vendedores de rua. Era sua forma de manter viva a humanidade por trás da toga. A razão de sua saída era especial. Seu sobrinho Mateus, de apenas 10 anos, iria apresentar um trabalho de arte em uma feira cultural no bairro do Sol Nascente, uma das regiões mais humildes e também mais vibrantes do Distrito Federal. Mateus, órfão de pai, sempre olhou para o tio como um farol de referência. Não só pela profissão, mas pela dignidade com que tratava todos ao seu redor. Ao entrar em seu Honda Civic prata, antigo mas bem conservado, André ajustou o espelho retrovisor e sorriu ao lembrar da última vez que esteve naquela feira. Dançou com crianças, tomou caldo de cana e comprou uma escultura feita de sucata. Eram esses momentos que lhe davam fôlego para lidar com os dias duros no tribunal. Enquanto dirigia pelas avenidas ainda tranquilas, o juiz não fazia ideia de que, naquela manhã aparentemente comum, cruzaria com o lado mais sombrio do preconceito e que seu nome, seu título e sua história seriam colocados à prova diante de olhares ignorantes e corações endurecidos. Mas naquele momento, tudo o que ele desejava era abraçar o sobrinho e celebrar o talento de uma nova geração. E foi com esse espírito leve, mas atento, que seguiu seu caminho rumo ao sol nascente, sem imaginar que antes mesmo de chegar lá, enfrentaria a dor da humilhação pelas mãos daqueles que deveriam proteger. André seguia pela Avenida Elmo Cerejo, a poucos quilômetros do seu destino, quando avistou um bloqueio policial. Cones laranjas e viaturas alinhadas sinalizavam o fim do trajeto livre. Havia policiais abordando motoristas aleatoriamente. Ele reduziu a velocidade com tranquilidade. Não havia motivo algum para se preocupar. Mas assim que seu carro se aproximou do bloqueio, Sargento Carlos Moretti, um homem branco de cerca de 40 anos, com postura rígida e olhar arrogante, fez sinal para que parasse. Mesmo à distância, André sentiu o clima mudar. Moretti não o cumprimentou. Não lhe deu bom dia, nem sequer olhou diretamente nos olhos. Apenas manteve a mão repousando sobre o coldre da arma, com os olhos fixos no rosto de André, como se sua existência em si fosse motivo de desconfiança. Desce do carro, ordenou, sem sequer pedir os documentos. André piscou devagar, surpreso com a abordagem. Manteve a voz calma. Tudo bem, senhor? Algum problema? Eu é que faço as perguntas aqui, respondeu Moretti, em tom seco, quase debochado. Isso aqui é uma blitz. Você parece muito à vontade para quem está sendo parado. André inspirou fundo. Já havia sentido esse tipo de olhar outras vezes. O tipo de olhar que examinava sua pele antes de considerar qualquer contexto. Mas, como sempre, tentou conduzir a situação com dignidade. Entendo, senhor. Só estou indo ver meu sobrinho numa feira. Posso pegar meus documentos? Já disse que quem pergunta sou eu, interrompeu Moretti, agora mais alto. De onde é esse carro? Trabalha onde? Mora onde?
A cada pergunta, o tom era mais hostil, mais irônico. Havia algo de pessoal naquele ataque, como se Moretti buscasse, deliberadamente, encontrar algo para justificar seu abuso. Um carro simples, um homem negro, roupas casuais. Aos olhos dele, isso bastava para a suspeita. O problema não era o carro, era quem o dirigia. André continuava calmo, mas sua respiração já não era a mesma. Cada palavra que escolhia era pensada. Sabia o peso que poderia carregar uma resposta errada, ou mesmo uma resposta certa, dita da maneira errada. Senhor, estou cooperando. Gostaria apenas de pegar minha carteira. Coloca as mãos no volante, gritou Moretti, aproximando-se ainda mais da janela. Tá se achando muito esperto, né? Achou que podia passar batido? Dois outros policiais observavam à distância, hesitantes, mas não interferiram. O clima estava tenso. A injustiça era explícita. Mas a farda de Moretti ainda impunha medo e silêncio. André sentia não apenas a humilhação, mas a dor ancestral de gerações inteiras que sempre precisaram se justificar para sobreviver. Mesmo assim, escolheu esperar. Esperar o momento certo. Não por covardia, mas por sabedoria. Ele não era apenas um homem. Era um símbolo. E, como tal, sabia que cada gesto seu carregaria consequências maiores do que sua própria dor. A tensão era palpável. O clima, antes apenas desconfortável, se tornava opressor à medida que o sargento Carlos Moretti intensificava sua abordagem. Desce do carro. Agora! Ordenou com um aceno seco, mantendo a mão próxima da arma como se esperasse qualquer movimento em falso. Dr. André Luiz, ainda com a respiração sob controle, desligou o carro com calma, abriu a porta lentamente e saiu. Os pés tocaram o asfalto quente e um silêncio estranho pareceu se formar ao redor. Outros motoristas já observavam a cena, alguns com os vidros fechados, outros com os celulares erguidos. A curiosidade era maior que a coragem. Abre o porta-malas, devagar. Vamos ver o que você está carregando aí. André caminhou até a traseira do carro. As mãos firmes, mas o coração batendo pesado. Abriu o compartimento. Dentro, apenas uma mochila com roupas leves, um livro e um brinquedo. Presente para o sobrinho. Moretti olhou, mas não viu. Vasculhou, mas não buscava nada de concreto. O que ele procurava era um motivo para justificar sua prepotência. Um desvio que o libertasse do peso de sua própria intolerância. E como não encontrou nada, aumentou o tom. Encosta ali no capô, com as mãos para frente. Vai! Foi nesse momento que a humilhação ganhou outro nível. André hesitou por meio segundo. Não por resistência, mas pela dor da escolha. Sabia que aquilo não era necessário. Sabia que era um homem inocente. Sabia principalmente quem ele era. Um juiz federal respeitado, com 15 anos de carreira, que já condenara corruptos poderosos e defendia causas de impacto social. Mas ali, diante daquele homem fardado e de um público silencioso, ele era tratado como suspeito. Apenas por existir naquele corpo negro, naquele carro, naquele espaço. Ele obedeceu. Encostou-se ao capô, as mãos estendidas, o olhar voltado para a frente. Por trás, os murmúrios cresciam. Gente filmava, gente sussurrava, mas ninguém se aproximava. Acho que é bandido. Ou será que é só um mal-entendido? Nossa, coitado. Olha a roupa dele. Parece trabalhador. Os comentários variavam entre o preconceito e a pena. Nenhum ousava ser solidariedade ativa. André fechou os olhos por um instante. Não para fugir, mas para resistir. Pensou em sua mãe, Dona Almerinda, que dizia: Filho, nunca perca sua nobreza, mesmo quando o mundo tentar arrancá-la de você. O vento morno soprava, mas a dor da humilhação era cortante. Ele não sentia apenas vergonha. Sentia revolta. Não por si, mas por todos que já haviam passado por aquilo e não tinham o mesmo conhecimento, a mesma posição ou os mesmos recursos para se defender. Ali, encostado naquele capô, ele representava milhares. E ainda assim, manteve-se em silêncio, porque sabia que a verdade, quando revelada, viria com o peso de um trovão. O calor já era intenso.
e o sol refletia impiedoso no capô do carro, onde Dr. André Luiz mantinha as mãos apoiadas, firme como uma estátua viva, suportando em silêncio a humilhação pública. Mas o que mais queimava não era o metal sob seus dedos, e sim a violência silenciosa que se transformava em gritos vindos de trás dele. "Vai falar logo ou vou ter que arrancar a força!" berrou o sargento Carlos Moretti, aproximando-se com fúria desproporcional. Ele dava voltas ao redor do carro, como um predador irritado por não encontrar presa. O olhar era de alguém que precisava de um culpado para justificar o próprio abuso. E como não encontrava droga, arma, documento vencido ou resistência, passava a tentar fabricar um erro a qualquer custo. "Tá escondendo o quê, mãe?" gritou de novo, desta vez mais perto, o rosto a poucos centímetros do de André. "Fala, quem é você de verdade? Que droga você jogou fora antes de parar? Cadê seu parceiro? Você não parece limpo. Não mesmo." Do outro lado da via, alguns carros começaram a passar lentamente, as janelas semicerradas por curiosidade ou medo. A filmagem de um dos celulares continuava, tremendo nas mãos de uma jovem no banco do passageiro de um carro cinza. Foi então que um outro policial se aproximou. Cabo Rodrigo Silva, um homem mais jovem, moreno, com expressão visivelmente incomodada com o que presenciava. Ele respirou fundo, ajustou o boné e caminhou até Moretti com passos firmes, mas respeitosos. "Ah, sargento, com todo respeito, o senhor não acha que isso já passou do ponto? O carro tá limpo, os documentos estão aqui comigo e ele não ofereceu resistência nenhuma. Não precisa gritar desse jeito." Por um segundo pareceu que o ar ficou mais denso. Moretti virou-se com raiva nos olhos, como se tivesse sido traído. "Tá me desautorizando agora, Silva? Quer comandar a operação? Vai lá então, pega a arma, bota a farda e assume." Rodrigo abaixou os olhos por um instante, mas não recuou completamente. Sabia que havia ultrapassado uma linha ao confrontar o sargento, mas também sabia que o que via era errado. Ainda assim, como tantos outros, limitou-se a recuar um passo e silenciar, o medo institucional se sobrepondo à moral. André continuava em silêncio, o rosto sereno, mas os punhos cerrados. Cada célula do seu corpo gritava. Cada memória de estudo, esforço e superação pulsava dentro dele como um lembrete de que ele não era aquele papel que Moretti tentava lhe impor. Ele poderia acabar com tudo com uma única frase: "Sou juiz federal." Bastaria dizer, mas não disse, porque havia algo mais importante em jogo do que o seu orgulho. Havia uma verdade que precisava vir à tona não como imposição de autoridade, mas como revelação da hipocrisia e da violência escondidas sob o pretexto da lei. Ele respirou fundo, de novo, e esperou. O momento de agir estava chegando. E quando chegasse, não haveria grito que pudesse abafar a força do silêncio que ele suportava agora. O relógio marcava quase meio-dia quando Lucas, de apenas 17 anos, chegou correndo à avenida onde acontecia a blitz. Vinha aflito, o peito ofegante, os olhos buscando desesperadamente por uma silhueta conhecida. Ele havia recebido uma mensagem de voz nervosa de um amigo que estava passando por ali e reconhecera seu pai. Dizia apenas: "Lucas, acho que é o teu pai. Ele está sendo humilhado por um policial, cara. Corre pra cá." E ali estava ele agora, no meio da rua, entre buzinas e celulares erguidos, testemunhando o pior cenário que podia imaginar. Seu pai, o homem mais íntegro e sereno que conhecia, o juiz federal Dr. André Luiz, com as mãos sobre o capô de um carro, sendo tratado como um criminoso. Lucas parou por um instante, sentindo o mundo desmoronar. A imagem de André naquela posição o feriu mais do que qualquer golpe físico. Aquele não era apenas seu pai, era seu herói, seu exemplo de dignidade. Um homem que o ensinara a nunca baixar a cabeça e, ao mesmo tempo, a nunca reagir com raiva diante da injustiça. Mas o sangue jovem fervia e, diante da cena, não conseguiu se conter. Correu até o pai gritando: "Pai, pai, o que é isso? O que estão fazendo com você?"
Carlos Moretti, tomado por uma mistura de surpresa e ego ferido, virou-se de supetão. O grito do jovem o incomodou mais do que qualquer insulto. "Fica longe, moleque! Tá achando que isso aqui é bagunça?" Lucas tentou se aproximar, lágrimas nos olhos, mas foi recebido com um empurrão seco no peito. O golpe o lançou alguns passos para trás e ele caiu sentado no asfalto, os olhos arregalados e o orgulho dilacerado. Foi nesse momento que André sentiu o próprio limite sendo testado. A dor de ver o filho ser empurrado brutalmente diante de todos reacendeu algo dentro dele. Aquele gesto cruzava uma linha invisível, mas profundamente sensível. A do homem que sofre calado por si, mas que não tolera a violência contra os seus. Por dentro sua alma gritou, mas por fora manteve-se firme. A respiração pesou, o queixo tremeu por um segundo e os olhos se encheram de uma raiva contida. Daquelas que vêm não do ódio, mas do amor e da impotência momentânea. Ele queria correr até Lucas, ajudá-lo a se levantar, abraçá-lo, protegê-lo, mas sabia que qualquer movimento brusco seria visto como ameaça. Um homem negro reagindo à violência é sempre o primeiro a cair. Não importa sua história, sua profissão ou sua verdade. Ele olhou para o filho, ainda no chão, e disse com a voz mais serena que conseguiu reunir: "Calma, filho. Respira. Vai ficar tudo bem." Lucas, surpreso com a calma do pai, apenas assentiu com os olhos marejados. Ainda não entendia o motivo do silêncio. Ainda não compreendia o tamanho da dor que se escolhe carregar para não morrer à toa. Ao lado, Cabo Rodrigo Silva apertava os punhos em silêncio. A cena era mais do que injusta. Era desumana. Mas o medo da farda mais alta o mantinha preso num papel amargo, o de testemunha omissa. Mais celulares começaram a filmar, mais olhares se voltavam, e o que antes era apenas um abuso isolado começava a se transformar em algo que não poderia mais ser apagado. André sabia. O momento estava próximo, e quando ele chegasse, as máscaras cairiam, uma a uma. O silêncio que se instalou após o empurrão em Lucas parecia eterno. O som dos carros, das buzinas e até das pessoas ao redor desapareceu por um momento. Só o coração de André Luiz batia alto, não por medo, mas por firmeza. Ele se endireitou, tirando as mãos do capô com a calma de quem sabe exatamente o peso que carrega. Virou-se lentamente para o sargento Carlos Moretti, que ainda tentava manter a pose de superioridade, apesar do suor escorrendo pela testa e da insegurança que já começava a brotar nos olhos. Com a voz serena, firme e absolutamente controlada, André quebrou o silêncio. "Sargento, quero que o senhor chame imediatamente o comandante do batalhão." Esta abordagem terminou. Carlos, ainda tomado pela arrogância, soltou uma risada cínica, como quem não acreditava no atrevimento de quem, segundo seu preconceito, não tinha direito à palavra. "Ah, é? Vai querer dar uma de valente agora? Com que autoridade você acha que está falando comigo?" André manteve os olhos fixos nos dele, sem levantar o tom, sem ameaças, apenas a verdade, nua e firme. "Com autoridade legal, sargento, e com o peso da Constituição nas mãos." Dito isso, ele levou a mão ao bolso de trás da calça jeans, de onde tirou uma carteira preta discreta, simples, marcada apenas por um pequeno brasão dourado no canto. Carlos ainda zombava, até que André abriu a carteira, com a calma cirúrgica de quem já havia feito isso outras vezes. Mas sempre em ambientes de justiça, não na sarjeta do preconceito. Ali, refletindo a luz do sol, estava o símbolo da República Federativa do Brasil. E junto dele, em letras douradas e inconfundíveis, Poder Judiciário, Juiz Federal, Justiça Federal da União. Carlos sentiu o sangue sumir do rosto. Seu corpo ficou imóvel, os olhos arregalados, os lábios trêmulos. Por um segundo, tentou negar com um balbucio patético. Isso deve ser falso. Qualquer um imprime um documento hoje em dia." Mas antes que terminasse, Cabo Rodrigo Silva se aproximou, visivelmente abalado, e pegou a carteira nas mãos, examinando com rapidez. Seus olhos percorreram o nome completo,
a numeração oficial, a assinatura eletrônica e o selo holográfico do Conselho Nacional de Justiça. Ele olhou para Carlos como quem havia acabado de testemunhar um terremoto. Sargento, é real. Ele é mesmo juiz federal. Carlos deu um passo para trás. O que antes era arrogância se transformava em pavor. A cor voltou ao rosto em forma de vergonha. As mãos, que minutos antes estavam próximas da arma, agora tremiam ao lado do corpo. André então ergueu o rosto com dignidade. O mesmo rosto que fora forçado a se abaixar minutos antes, diante de olhos racistas. Agora era ele quem sustentava o olhar. Afaste-se do meu veículo e do meu filho, imediatamente. Dessa vez, Carlos obedeceu. O círculo de pessoas em volta aumentava. Os celulares continuavam gravando. Aquela cena não seria esquecida. Não mais. Não dessa vez. Lucas, ainda no chão, foi amparado por André, que agora se ajoelhava diante dele. A autoridade desapareceu por um instante para dar lugar ao pai. Um gesto simples, mas que revelava onde estava seu verdadeiro poder. Enquanto isso, Rodrigo Silva olhava para o chão, envergonhado. Sabia que, mesmo tendo tentado intervir, havia falhado, e sentia o peso dessa omissão. André, ao se levantar, não gritou, não agrediu, não revidou. Apenas disse: "Agora, sargento, o comandante virá, e desta vez vocês vão ouvir." O ar parecia mais denso quando a identidade de doutor André Luiz foi confirmada. O sargento Carlos Moretti, que até minutos atrás era o símbolo da arrogância, do abuso de poder e do preconceito disfarçado de autoridade, agora estava diante de uma verdade que ele não conseguia digerir. Era como se tudo tivesse se virado contra ele em questão de segundos. O silêncio ao redor se tornava ensurdecedor. A multidão que observava não dizia uma palavra, apenas filmava. E os olhos de todos agora estavam cravados em Carlos, esperando sua reação. Ele tentou engolir em seco. Tentou dar um passo para trás, mas o corpo não respondeu. Sua visão começou a escurecer nas bordas. Um zumbido fino invadiu os ouvidos. As mãos tremiam como se carregassem o peso de todas as injustiças que acabara de cometer. E o rosto, antes rubro de autoridade, agora era pálido, quase cinza. E então, diante de todos, Carlos desabou. Sem força, sem fala, sem chão. Seu corpo tombou para o lado, caindo de joelhos primeiro, como se em súplica muda. Depois a queda total, de bruços sobre o asfalto quente, num colapso de vergonha, medo e exaustão. Um burburinho se espalhou entre as pessoas ao redor. Alguns deram um passo à frente, surpresos. Outros apenas registraram com seus celulares. Aquilo não era só um desmaio. Era a queda simbólica de um homem que se achava intocável. Rodrigo Silva, o cabo que havia tentado conter os abusos minutos antes, correu até o corpo do colega, ajoelhando-se ao seu lado. Com os olhos arregalados, fez o primeiro atendimento com mãos trêmulas. "Sargento! Carlos! Me escuta!" disse, levantando a cabeça dele com cuidado. Não havia sangue. Não havia ferimentos físicos. Mas a mente de Carlos havia colapsado sob o peso da realidade. Ele havia humilhado um juiz federal negro diante de câmeras, de testemunhas e de seu próprio filho. O público se dividia entre indignação e ironia. "Desmaiou foi de medo", murmurou uma mulher. "Agora sabe o que é sentir na pele", comentou um senhor mais velho, de braços cruzados. Enquanto isso, André Luiz permanecia em pé, ao lado de Lucas, que ainda se recuperava do susto. O juiz não comemorava, não se vangloriava. Seu olhar era sóbrio, sereno, porque ali não havia vitória, apenas uma profunda constatação. O que o derrubou não foi a farda, nem a pistola no coldre. Foi o preconceito, o julgamento apressado, a arrogância estrutural de um sistema que acostumou homens como Carlos a acharem que são a lei. Lucas, enxugando as lágrimas, olhou para o pai. Ele desmaiou, pai. André respirou fundo, tocou o ombro do filho e respondeu com firmeza. Foi o peso da verdade, filho. Ela, cedo ou tarde, cobra seu preço. A sirene de uma viatura se aproximava. Não era mais uma blitz. Era a chegada do comandante. E com ela viriam as consequências.
Nos dias que se seguiram àquele episódio marcado pela humilhação, o vídeo que capturava o abuso do sargento Carlos Moretti contra o juiz federal André Luiz circulou rapidamente pelas redes sociais. A indignação pública explodiu em manifestações, compartilhamentos e debates acalorados sobre racismo, abuso de autoridade e direitos humanos. André, apesar de ser uma figura pública de peso, não procurou holofotes nem usou sua influência para buscar vingança ou punições severas para Carlos. Seu foco estava em justiça verdadeira e transformação social. A Corregedoria da Polícia Federal agiu rápido diante da pressão popular e da repercussão midiática. Um processo disciplinar foi aberto imediatamente para apurar as condutas do sargento. As investigações indicaram abuso de poder, conduta incompatível e racismo velado, que ultrapassavam meros erros isolados. Em questão de semanas, Carlos foi afastado das funções, proibido de portar armas e de usar farda, até que o processo fosse concluído. Afastado da corporação, teve sua carreira colocada em xeque, algo que ele jamais esperara enfrentar. Mas o que veio depois surpreendeu até mesmo os mais céticos. No julgamento interno, André Luiz decidiu propor um caminho diferente. Ele não queria a ruína completa do homem que o havia humilhado, mas sim uma chance real de aprendizado e mudança. Não busco vingança, mas reparação, disse André durante a audiência da Corregedoria. Proponho que Carlos participe de um programa educativo sobre racismo estrutural e direito humano, além de prestar serviços comunitários por um ano em comunidades negras. A proposta foi aceita com ressalvas, mas tornou-se uma medida pioneira dentro da instituição. Enquanto isso, Carlos, ainda envergonhado e reflexivo, teve que encarar sua própria história, suas atitudes e os prejuízos que causara, não só a André, mas a toda uma população invisibilizada. Por meses, ele participou de debates, palestras e atividades educativas, que o confrontaram com realidades que ele antes ignorava. Nas comunidades onde prestava serviço, encontrou pessoas dispostas a dialogar e ensinar. Lentamente, o que parecia apenas um castigo, tornou-se uma jornada de transformação. André, por sua vez, continuou sua rotina como juiz, mas nunca esqueceu daquele dia. Ele tornou-se uma voz ainda mais firme contra o racismo estrutural e a violência institucional, usando sua experiência para promover mudanças e incentivar a reflexão nas mais diversas esferas sociais. Lucas, orgulhoso do pai, viu em seu exemplo uma lição profunda. Justiça não é vingança, é equilíbrio e construção. E assim, o episódio que começou com abuso e humilhação terminou por abrir caminhos para a conscientização, o diálogo e a esperança de um futuro mais justo. O ano que se seguiu ao afastamento do sargento Carlos Moretti não foi fácil para ele. Todos os dias ele era confrontado com narrativas e histórias que jamais imaginara ouvir. Nas rodas de conversa, nas oficinas e nas visitas às comunidades negras onde prestava serviços, Carlos descobriu um mundo que sempre esteve ao seu redor, mas que ele escolhia ignorar. As vozes daquelas pessoas, suas dores, suas alegrias, suas lutas por dignidade, começaram a abrir brechas dentro de um coração endurecido pelo preconceito. Ele ouviu relatos de pais que temiam ver seus filhos crescerem no mesmo ciclo de discriminação que ele, sem saber, ajudara a alimentar. Ouviu sobre sonhos interrompidos, sobre violência policial e sobre a esperança que, apesar de tudo, ainda resistia. Cada história era um espelho que refletia as consequências de seus atos. Cada encontro era uma oportunidade de questionar a si mesmo e a sua visão distorcida do mundo. Foi um processo doloroso, às vezes solitário, mas transformador. No fim daquele ano, já um homem diferente, Carlos procurou André Luiz. Não como o sargento arrogante de antes, mas como alguém que reconhecia suas falhas e desejava repará-las de coração. O encontro foi marcado por um silêncio respeitoso antes das palavras surgirem. André, eu não vim aqui por obrigação, nem para limpar minha imagem, começou Carlos com a voz trêmula. Vim porque entendi a dor que causei e quero sinceramente pedir desculpas. André olhou nos olhos dele, sentiu a sinceridade naquele momento e percebeu que, apesar do passado,
havia espaço para mais esperança. Carlos, reconhecer o erro é o primeiro passo para a mudança. Eu aceito suas desculpas. Agora, o que importa é o que faremos daqui para frente. Com um gesto que surpreendeu a todos, André estendeu a mão e convidou Carlos para algo maior. Gostaria que você participasse comigo de um projeto social que ajuda jovens de comunidades carentes a entenderem seus direitos e a superarem o racismo. Acho que sua experiência pode ajudar a construir pontes. Carlos aceitou o convite com humildade. Sabia que aquele era apenas o começo de uma nova caminhada, uma chance real de fazer diferente. E assim, o que começou com uma abordagem abusiva se transformou em uma parceria improvável, mas poderosa. Uma prova viva de que o arrependimento sincero pode abrir caminhos para a reconciliação e a transformação social. Meses após o pedido de desculpas e a aceitação da reconciliação, a vida de Carlos Moretti tomou um rumo surpreendente. O homem que um dia abusou do poder e humilhou injustamente um juiz federal negro, agora estava diante de uma nova missão. Uma missão de conscientização e transformação. Carlos começou a dar palestras em escolas públicas, em batalhões da polícia e em eventos comunitários. Com humildade e sinceridade, compartilhava sua trajetória de erro, aprendizado e arrependimento. Ele falava sobre respeito, direitos humanos, racismo estrutural e a importância de enxergar o outro além da aparência ou da farda. Sua voz, antes carregada de preconceito e autoritarismo, agora transmitia empatia e urgência. Enquanto isso, André Luiz seguia seu trabalho como juiz, mais determinado do que nunca a usar seu cargo para combater as injustiças e promover igualdade. Juntos, eles idealizaram e colocaram em prática um projeto social que unia jovens, policiais e cidadãos comuns, visando a construção de pontes e o fim da violência motivada pelo racismo. Entre esses jovens estava Lucas, filho de André, que se inspirou profundamente na história do pai e do homem que havia errado, mas se arrependeu. Com esforço e dedicação, Lucas foi aprovado no vestibular de Direito, decidido a seguir os passos do pai e lutar por um país mais justo. A transformação que começou em uma manhã tensa, marcada pelo abuso e pela humilhação, tornou-se um símbolo de esperança e mudança no coração do Brasil. O episódio, que poderia ter sido apenas mais um exemplo de racismo institucionalizado, virou um marco de justiça, perdão e redenção. E naquela Brasília, onde tantos sonhos se cruzam, um novo caminho foi aberto. Um caminho onde o ódio deu lugar à consciência, a dor à superação e o medo à coragem. Porque, no fim, a verdadeira força está na capacidade de mudar, aprender e construir um futuro.